Hoje a gente vai conversar sobre sustentabilidade, sobre o Fórum de Sustentabilidade. Eu estou aqui com Rafael Valente para a gente falar sobre esse tema. Então, Rafael, obrigada por estar aqui com a gente, né, falando sobre esse tema. E o Fórum, me fale um pouquinho do Fórum. O Fórum esse ano, né, tem um tema de exportar imóveis, né? Isso. Primeiro, obrigado pelo convite, Mila. Prazer estar aqui na Janela Casa Cor. E, bom, o Fórum, eu organizo o Fórum há algum tempo pela ADEME, é a 11ª edição, Fórum de Sustentabilidade. E o tema desse ano é Exportando Salvador, que a ideia é exatamente falar de como a gente poderá exportar os imóveis de Salvador, sendo dessa forma uma solução econômica. E aí tem diversas nuances e diversas histórias por trás desse tema que aí eu posso falar bastante, se quiser aqui eu posso falar bastante. Ah, eu quero, porque eu acho que isso interessa muito. A gente, na hora que você pensa em levar, na verdade você exporta imóveis, você está trazendo pessoas para a cidade, para conviver com a cultura, com tudo, Estou trazendo pessoas e trazendo renda. E estou exportando a criatividade baiana, por meio da arquitetura, por meio da engenharia. Então, o principal ponto é que Salvador, ela foi a cidade mais importante do Hemisfério Sul durante quase 300 anos. Sim. Até 1768, quando deixou de ser capital. E ela era o porto mais importante, era uma cidade cosmopolita. Nós somos a primeira capital do Brasil, a 4ª maior em população, mas nós só temos o 9º PIB. Pois é. Éramos o 11º, a gente ganhou um pouco nos últimos anos, a gente só tem o 9º PIB e a gente tem um problema. A gente tem um problema de renda. Sim. A nossa renda média, ela é baixa. Nossa renda média, ela é a metade aproximadamente da renda de São Paulo e do Rio de Janeiro. Né? São Paulo está no topo, né? Eles não estão exatamente no topo, porque renda média às vezes pegam as cidades de interior que são bem ricas. Verdade. Mas entre as capitais, São Paulo e Rio estão no topo. Salvador está na metade da renda de São Paulo e Rio. E se você pensar, Recife está com a renda acima de Salvador. 900, 800 reais acima da renda familiar de Salvador. Então, nós acreditamos que um caminho econômico para a cidade é por meio da exportação imobiliária. É interessante. Assim, porque a gente pessoa olha... cria uma raiz aqui, né? Exatamente. E o nosso primeiro cliente de fora são pessoas que têm raízes com a Bahia. Sim. E a gente começa, assim, pelos atributos de Salvador, né, pelas características naturais. Primeiro, nós temos um dos melhores climas do mundo. Verdade. Tecnicamente, e a gente estudou com meteorologista. Tecnicamente, nosso clima é um dos melhores do mundo. Nossa temperatura média é de 29 graus, umidade ótima é de 80%, variação térmica de 6 graus. Então, o clima é o principal ativo de uma localização. Sim. Então, a gente viaja e tudo e a gente volta assim, poxa, que clima maravilhoso. Eu não tenho que usar casaco nenhum dia no ano. Isso é maravilhoso. Às vezes tem que usar biquíni e tal, mas... Biquíni é bom. É bom. Casaco nem tanto. Casaco já nem tanto. É isso. Então, o clima é o primeiro atributo natural. O segundo atributo natural que a gente trabalha é a Baía de Todos os Santos. Essa foto lindíssima aqui. Eu não sei se você sabia, mas a Baía de Todos os Santos é a maior baía de água quente do mundo. É a maior baía de água quente do mundo. E a segunda navegável, né? Não tem a isso? segunda, a segunda maior navegável, mas é a maior de água, baía tropical, né? Tropical. Isso é fantástico, acho que são 34 ilhas. A temperatura da água é de 28 graus. E tem um atributo, um diferencial competitivo da Baía de Todos os Santos, que é a história. Então, é uma baía que tem um patrimônio histórico riquíssimo, de várias obras na sua borda, belas, né? e nas ilhas também, né? Em Loreto, Ilha dos Frades, tem obras de Dom Pedro II, que são pouquíssimo exploradas. Engenhos, né? Na beira também. Eu queria conhecer muito mais ainda, eu estou começando a conhecer agora estudando, mas assim, a gente tem características naturais muito legais, né? Então, você tem o clima, Baía de Todos os Santos e a cultura. Imagine o Centro Histórico de Salvador. Ele é o maior patrimônio artístico cultural das Américas, com acervo do século XVII. Então, é o maior das Américas. E tombado, né? É tombado pela Unesco, patrimônio histórico. E o que eu costumo dizer assim para outros amigos, assim, a gente que está aqui na varanda gourmet também conversando, é que se tivesse uma cidade na Europa
que ela tivesse só um Forte São Marcelo, já era a cidade mais visitada ali. É isso. Ou um Farol da Barra, uma igreja de São Francisco, uma catedral. É verdade. A gente tem 20, 30. A gente não aproveita isso que tem, né? Ainda não, mas a gente vai aproveitar. A gente vai aproveitar. Agora, você está falando, mas é uma ação em conjunto, né? Perfeito. Porque você tem que ter educação do povo para estar, né, vamos dizer, convivendo com a cidade, né? Primeira coisa. Você tem que ter a questão do cuidado com o patrimônio, como você falou, não adianta você ir, tá tudo estragado. E na Baía de Todos os Santos você não tem acesso a esses lugares que você está falando. Perfeito. A gente vai evoluir com investimentos privados e também investimentos públicos. Na Baía de Todos os Santos, o Estado tem acho que é do Prodetur, então vai ter muito investimento com atracadouros na Baía de Todos os Santos. Mas o que eu acredito muito é o seguinte, nos últimos 5 anos, porque você poderia me perguntar, se tem essas características naturais todas, por que isso não deslanchou antes? Sim. Porque hoje a gente vive um momento ótimo, é uma convergência perfeita para que isso aconteça. Primeiro, que nos últimos 5 anos a gente viveu excelentes governos, tanto municipal quanto estadual. Os dois fizeram bons investimentos na cidade. Resolveram um problema de mobilidade urbana, reformou as orlas, novo centro de convenções, aeroporto reformado. Então, foi um bom governo e eu, inclusive, defendo muito de que o poder público fez um bom papel. Agora, a iniciativa privada tem que dar o passo dela. Então, a gente tem essa convergência política, as características naturais, e aí vem a gente estava totalmente pronto ali para um ano recorde de turismo. Aí veio a pandemia. Então veio a pandemia, o turismo segurou. A casa, né? Isso. Assim, é uma pedra ali, né? Que bagunça tudo. Mas ela acelera tendências. E essas tendências que ela acelera convergem mais ainda com o plano de exportar Salvador. Porque começa com home office permanente. Por que vou morar em São Paulo se posso morar em Salvador com clima melhor, custo de vida menor, gastronomia, arte, cultura e olhando para o mar? Então já começou se estabeleceu essa questão de você poder trabalhar em casa, né? Perfeito. Porque a pandemia ajudou nisso, realmente. O home office permanente permite isso. Aí, além disso, da questão do home office, você tem as vendas online. Então, todo mundo passou a comprar no online e apartamentos também. Então a gente pode vender apartamentos para fora pelo online. E por fim, acho que todo mundo ficou mais em casa, né? E aí tem um olhar mais atento à saúde, conforto, espaço, e tudo isso você tem em Salvador. Exatamente. Então a gente, isso na verdade é um dos motivos do programa aqui, para a gente justamente falar muito sobre essa questão da casa, né? Do morar. Que a gente muitas vezes estava passando despercebido da necessidade de ter o conforto dentro de casa. E o conforto que a gente está falando não é riqueza, né? O conforto que a gente está falando é um clima adequado, a ventilação, iluminação, né? Conforto dos espaços. Né? É aconchego, é adequação de função. Você tem uma casa onde você precisa trabalhar, você tem que ter um lugar para trabalhar, né? Perfeito. Então, eu acho que isso aí, como você falou, as pessoas voltaram mais para olhar, né, para casa e isso ajuda muito o mercado imobiliário, né? Perfeito. Essa é a terceira grande tendência do pós-pandemia, esse olhar para o conforto. E eu sou muito fã dos arquitetos baianos, né? Da arquitetura local, tanto a arquitetura de interiores quanto a de grandes projetos. E a gente tem uma grande oportunidade de exportar essa criatividade, essa arquitetura, também, por meio da exportação imobiliária. É verdade. A gente vai vender para fora, vai vender para o mundo todo e ele vai se encantar com o produto projetado na Bahia, projetado por baianos. Maravilha. Então, é uma convergência de momentos, né? E você tem a questão econômica, né? Sim. Taxa de juros na mínima histórica, Selic é 2%. É verdade, é verdade. Crédito imobiliário em alta. E a outra coisa super legal para quem quer exportar, para quem quer importar não. Euro e dólar estão na máxima. Super então, legal para quem quer exportar, é verdade. Poxa, imagina um apartamento por 100 mil euros, 50 mil euros, você compra um bom apartamento em Salvador. É verdade. É isso. Então, assim, não é nada... E aí você muda eu acho que o grande X dessa questão aí que você está trazendo pra gente é que você muda essas pessoas da condição de turista para a condição de habitante da cidade, né? Exatamente. Mesmo que ele não esteja aqui o ano inteiro, ou que ele compre e fique só 6 meses. São dois públicos bem definidos, né? O investidor imobiliário e o novo morador. Sim. A gente também quer atrair gente para morar em Salvador, definitivamente. Esses dois públicos são bem definidos na estratégia. E o que você falou, a estratégia é bem mais ampla, não é só do mercado imobiliário.
Então, todas as associações empresariais estão nos dando um forte apoio. A gente foi pelo Fórum Empresarial, mais de 20 associações apoiaram o evento e divulgaram. E a gente tem total noção do impacto econômico que isso pode trazer para a nossa cidade, claro. em todos os outros mercados. Imagine um mercado de decoração que normalmente o cliente ele gasta 20% do valor do imóvel em decoração. E esse dinheiro vai vir de fora. Sim. É o comprador de fora que depois vai comprar a decoração. Tudo aqui, exatamente. Depois vai pagar IPTU anual, vai pagar condomínio anual, água e luz. Esse dinheiro todo essa vem de renda fora. vem para a cidade, né? Exatamente. Fica na cidade, né? Renda é criada lá fora e que vem para Salvador. E como é que vai acontecer esse fórum? Pronto. O fórum ele vai acontecer terça, quarta e quinta da semana que vem, 1, 2 e 3 de dezembro. Sim. E no primeiro dia a gente vai ter as autoridades e vamos ter 2 palestras. Cada dia vai ser 2 ou 3 palestras no máximo. Tá. Vai ser de 5 da tarde. É online. Ah, é pelo online. YouTube e gratuito. Ah, tá, legal. É YouTube, como é que acessa? Diga aí pra gente. A gente tem um site, exportandosalvador.com.br. Tá. E perto do dia também a gente vai estar divulgando esse link do YouTube para todo mundo. Legal. Assim, eu vou falar rapidamente das palestras aqui. Claro. E quem é o público, né? Quem seria o público? O público quem quiser. Assim, é um empresariado, mas é um empresariado local, mas é um baiano que é apaixonado pela Bahia. Sim. É quem tem raiz com a Bahia, é quem mora fora e quer comprar a Bahia, então é um público muito amplo. Mas rapidamente sobre os palestrantes, o primeiro dia a gente vai ter Ricardo Castro, maestro da Neo Gibá, sim, maravilhoso. que ele vai trazer como ele exportou Salvador por meio da música clássica. Legal. E incrível, né? Ele é fantástico e a Neo Gibá, 13 anos apenas de tudo que eles fizeram, né? Com certeza. Então, nesse mesmo dia, a gente vai trazer um estrategista colombiano, porque toda essa ideia de exportar Salvador, ela tem base em um livro chamado Estratégia do Oceano Azul. Esse livro é de uma estrategista americana com um japonês. E eu procurei a autora e ela nos indicou o colombiano Camilo Gaitán. Legal. E ele vem falar sobre essa estratégia e como aplicar numa cidade. Que legal, que legal. Então esse é o primeiro dia. Imperdível isso, hein? Tá muito legal, tá muito bom. Aí você tem um segundo dia que a gente vai falar de Baía de Todos os Santos e vai vir o Wilfredo Schurman, que é o comandante da família Schurman, que deu a volta ao mundo, conhece todas as baías e vai falar da Baía de Todos os Santos. Também teremos a Isabela Soares da Fundação Bahia Viva, falando do trabalho da fundação e o restauro que eles fazem. Eu esqueci de falar, mas no primeiro dia também tem Nilson Sarti, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente, e ele vai falar de como os prédios e os empreendimentos de Salvador, eles estão preparados para essa exportação, né? Porque hoje Salvador tem 2 legislações, que é a Outorga Verde e o IPTU Verde, que incentivam prédios sustentáveis. E são legislações premiadas no mundo todo pelo C40. Então, concluindo, no segundo dia a gente tem a Isabela e o Wilfredo, tem o Caio Esteves. Caio Esteves é o maior especialista de City Brand do Brasil. Legal. É o autor. Ele fala sobre Place Brand. E no terceiro e último dia teremos Chico Sena fazendo um passeio pelo centro histórico e dizendo por que é maravilhoso morar no centro histórico. E Nizanguanais falando da marca Salvador. Ai, que legal. Também que abraçou muito a nossa causa e foi muito bom pra gente. Que legal. Ter essa causa abraçada por ele. Caramba, que legal. É que a Bahia tem tanta gente, né? Que deve ser difícil para escolher, assim, alguns. Muitos talentos. Muitos talentos, né? Ontem a gente conversou aqui com o Aleixo Belov, que também é velejador daqui Ele da é fantástico. Entendeu? E tá fazendo agora um museu e tal. Então são coisas que realmente vão agregando, né? Na Bahia como interesse, como um monte de coisa, né? Perfeito. Mas, enfim. Menino, olha, então, gente, quem quiser participar do fórum é gratuito, vai no exportandosalvador.com.br e participa lá para poder estar inteirado aí com a cidade, né? Rafa, vamos fazer o seguinte, nosso tempo aqui da gente falar do fórum, né, que podia falar o dobro do tempo. Um pouquinho mais. Bastante mais, mas é curto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos se encontrar lá no fórum, Perfeito. Né? Porque aí eu acho que vai ter um debate, vai ter espaço para debates lá dentro e tal. Eu acho que é bem importante, eu vou apresentar o conceito do fórum em 10 minutos aí. Vou contar tudo isso com imagens. Ah, que delícia, tá vendo? Então, gente, participa do fórum, fica com a gente, casa comigo, aqui tem muita coisa boa para você.